A sabedoria do silêncio, segundo o rei Salomão. Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal Minutos de Sabedoria. Hoje vamos explorar uma virtude muitas vezes subestimada: o poder do silêncio. Para isso, vamos nos inspirar nas lições do sábio rei Salomão, uma das figuras mais sábias que já viveu. Na história, o rei Salomão se destaca como uma figura impressionante. Ao herdar o trono de seu pai, o rei Davi, Salomão não apenas aumentou a riqueza do reino, mas também se tornou uma luz de sabedoria em tempos desafiadores. É incrível perceber que, além das riquezas acumuladas, Salomão nos deixou valiosos ensinamentos através de seus escritos bíblicos. Seus provérbios, até os tempos atuais, nos tocam com sua sabedoria que transcende as eras. Com suas palavras, ele não apenas explora os mistérios da vida, mas também constrói uma narrativa poderosa sobre o impacto das palavras em nossa jornada. Bom, sem enrolação, vamos então conhecer as 7 lições do silêncio segundo os escritos do rei Salomão. Lição 1. O silêncio evita brigas e ofensas. Quantas vezes falamos algo que não gostaríamos de falar ao próximo apenas por simples ira ou insegurança, e logo em seguida nos arrependemos? O sábio rei destaca a insensatez, que é responder antes de ouvir. E muitas vezes a causa disso é a nossa incapacidade de controlar nossa própria língua. Falamos sem pensar, sem medir as consequências, sem considerar os sentimentos dos outros e os nossos próprios. Vários versículos de Provérbios como: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18:13. Ou também: quem guarda sua boca protege a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 13:3. Eles nos alertam sobre o perigo de palavras precipitadas. Salomão destaca que, muitas vezes, é mais sábio ficar em silêncio do que proferir palavras sem conhecimento, gentileza ou necessidade. O silêncio, nesse contexto, é uma ferramenta poderosa para evitar arrependimentos, preservar relacionamentos e manter a paz interior. Ao aplicar essa lição, podemos considerar o silêncio como uma pausa reflexiva, uma oportunidade para avaliar a real necessidade de expressar determinado pensamento. Isso nos leva a uma comunicação mais consciente, impedindo que a impulsividade das palavras causem danos irreparáveis. O silêncio, nesse sentido, é uma escolha sábia que irá promover que seus relacionamentos sejam mais saudáveis. Afinal, você buscará compreender o que a pessoa está nos transmitindo. Lição 2. O silêncio demonstra respeito e reverência. O silêncio demonstrará respeito conforme a situação. Há momentos em nossa vida que as palavras são simplesmente desnecessárias, inadequadas ou impróprias. Há momentos em que as palavras podem atrapalhar, interromper ou desviar a atenção. Há momentos em que as palavras podem ser vistas como desrespeito, irreverência ou desobediência. Por isso, o rei Salomão nos ensina a reconhecer esses momentos e a guardar o silêncio como uma forma de honrar e obedecer a quem tem autoridade sobre nós, seja Deus, nossos pais ou nossos líderes. O silêncio, nesse contexto, é apresentado como uma forma de honrar e obedecer, especialmente em situações onde palavras podem ser interpretadas como desrespeito. Salomão orienta sobre a importância de não se precipitar com palavras diante de Deus, indicando que poucas palavras são mais eficazes do que muitas. Por exemplo, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Eclesiastes 5:1. Assim, ao praticar o silêncio em contextos apropriados, demonstramos maturidade espiritual e a capacidade de discernir quando é mais significativo não falar do que se expressar. Lição 3. O silêncio preserva a paz e a harmonia. A terceira lição nos mostra algo muito simples, mas muito importante. Ficar quieto pode ser a chave para evitar brigas desnecessárias e, assim, manter a paz. Em um mundo cheio de opiniões diferentes, o silêncio certamente nos ajuda a evitar discussões desnecessárias. Essa lição faz muito sentido nos tempos atuais. Quantas vezes você está em uma reunião de trabalho onde as opiniões são divergentes sobre um projeto?
Em vez de entrar em uma discussão acalorada, você escolhe ficar em silêncio por um momento, permitindo que os outros expressem suas ideias. Ao fazer isso, você evita conflitos desnecessários e dá espaço para que todos se expressem. Quando o momento certo chega, você compartilha suas sugestões de maneira calma e pacífica, contribuindo para um diálogo construtivo em vez de alimentar um ambiente de discordância. Nessa situação, o silêncio se torna uma ferramenta poderosa para preservar a paz e promover uma colaboração mais harmoniosa. Salomão nos ensina que fofocar, espalhar mentiras e provocar conflitos só nos trazem problemas. Ele nos lembra que é melhor buscar a união, entender os outros e evitar a briga. Versículos como "O tolo não tem prazer no entendimento, mas só em revelar o seu próprio pensamento", Provérbios 18:2, nos mostram como o silêncio pode nos ajudar a preservar a paz, buscando o entendimento em vez da discórdia, formando um caminho para uma convivência mais tranquila. Lição 4. O silêncio nos traz maturidade e autocontrole. Salomão já falou que uma pessoa madura e equilibrada não apenas controla suas emoções, impulsos e desejos, mas também domina a forma como utiliza as palavras. Ao guardar a boca e a língua, o indivíduo preserva sua alma das angústias causadas por palavras imprudentes. O silêncio é apresentado como uma ferramenta que fortalece a paciência, reduz a violência e promove o contentamento, com a precipitação e a insensatez associadas a falar demais. Provérbios 21:23 diz que quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Essa passagem ressalta a importância de controlar o que dizemos, mostrando que o silêncio pode ser uma escolha sábia para preservar nossa paz interior e evitar situações angustiantes. A mensagem central é que o silêncio não apenas revela a maturidade emocional, mas também destaca o autocontrole, fazendo com que a pessoa seja mais sábia do que os que falam sem ponderar. O silêncio se torna, assim, um aliado na busca por uma vida equilibrada e plena de autocontrole. Lição 5. O silêncio atrai a graça e a bênção. Vivemos em um mundo onde buscamos incessantemente pela felicidade, sucesso e bênçãos. Muitas vezes, nos esquecemos de que há uma dimensão espiritual em nossas vidas, onde a confiança em algo maior, como Deus, desempenha um papel vital. Salomão, em sua sabedoria, nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. O silêncio, expresso por meio da confiança, louvor e oração, torna-se uma ferramenta poderosa para cultivar uma conexão mais profunda com o divino. Essas práticas, quando incorporadas à nossa vida cotidiana, fortalecem nossa ligação com o transcendental e nos permitem atrair bênçãos divinas para nossos caminhos. Confiança no poder divino, falar bem o nome de Deus e orar sem cessar são aspectos que o silêncio respeitoso nos permite desenvolver, enriquecendo assim nossa jornada espiritual. Lição 6. O silêncio facilita a aprendizagem e o crescimento. Nossa jornada pela vida é marcada por uma busca constante por conhecimento e crescimento pessoal. Salomão, o sábio rei de Israel, nos orienta sobre como o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa para essa busca incessante. Ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus últimos dias. Provérbios 19:20. O silêncio, neste contexto, não significa a ausência de diálogo, mas sim a disposição de ouvir, receber conselhos e estar aberto à instrução. Quando incorporamos o silêncio como uma prática que nos torna mais atentos, curiosos e receptivos ao conhecimento, damos espaço para um crescimento mais profundo e significativo. Assim, cultivamos a humildade necessária para aprender com as experiências da vida, tornando-nos mais sábios, inteligentes e competentes. O silêncio, nesse sentido, se torna um aliado valioso na jornada de aprendizado ao longo da vida. Lição 7. Aproximar de Deus e de si mesmo. Em meio à agitação do mundo moderno,
Salomão nos proporciona uma sabedoria atemporal sobre o papel do silêncio em nossa busca por conexão e compreensão mais profundas. De tudo se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Essas palavras ressoam como um lembrete de que o silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas uma pausa intencional para refletir, meditar e se conectar com o divino. Ao adotarmos o silêncio como uma prática para temer a Deus, não no sentido de temor negativo, mas de reverência e respeito, encontramos um caminho para uma comunhão mais profunda com o Criador. Além disso, o silêncio nos proporciona a oportunidade de nos conhecermos melhor, explorando nossa essência, propósito e vocação. Ao contemplar a beleza da criação, a bondade do Criador e a dignidade da criatura, o silêncio se torna um portal para uma jornada interior de autoconhecimento e espiritualidade. Se você ficou até o final do vídeo, deixe um comentário dizendo assim: "Eu fiquei até o fim". A propósito, se você deseja evoluir na vida, não se esqueça de mostrar seu apoio clicando no botão curtir e inscreva-se no canal para mais conhecimentos adiante. Afinal, sua jornada de autodescoberta e crescimento apenas começou conosco. Então, até os próximos minutos de sabedoria.